Então, vamos conversar um pouco com o tema de utilização terapêutica dos analgésicos. Então, em linhas gerais, o termo analgesia vem dessa nomenclatura aqui, dessa frase aqui, que a gente tem em latim, que significa sedare, dolarem, opus divino est, que quer dizer amenizar a dor é obra divina. Então, Hipócrates, em 400 anos antes de Cristo, já tratava a sintomatologia de dor como algo importante. E saná-la era uma, uma atividade que, de certa forma, ia requerer ao indivíduo uma atividade divina, por ser muito difícil. Então, naquele tempo, não existia as medicações, né? E tratar a dor e curá-la era considerado uma atividade divina. Então, nós sabemos, né, que os analgésicos, de certa forma, constituídos da dor, que resulta da estimulação das terminações nervosas periféricas por uma substância química produzida localmente, como, por exemplo, as prostaglandinas, ou por agentes exógenos, sejam químicos ou físicos, que na maioria das vezes também produzem localmente substâncias nociceptivas. Então, essa dor, ela tem intensidade diversificada a depender do indivíduo, a depender do gênero, da idade do paciente e muitas vezes mensurar essa intensidade dolorosa ela fica difícil. Então, por exemplo, existem Professor, escalas. Oi, desculpe interromper, o senhor está gravando? tô sim. Ok, obrigada. Vou até conferir mais uma vez, mas eu coloquei sim. Tá sim. Então vamos lá. Então, avaliar essa intensidade dolorosa é extremamente complexo e difícil. Então existe. Estão vendo, ó, que tal? Gravando, ó, já tá com três. Vocês conseguem visualizar? Tá sim gravando, tá, gente? Mas é sempre bom lembrar, né? Então vamos lá. Então, identificar e avaliar a intensidade da dor muitas vezes é importante, até para a gente eleger que tipo de terapêutica será abordado. Então, por exemplo, a gente pode utilizar diversas escalas para tentar mensurar essa dor. Lembrando que essa sintomatologia dolorosa é de fato bem subjetiva, é muito subjetiva. Então, os hospitais e as clínicas usam escalas que tendem, de forma simples, avaliar essa intensidade da dor. Então, aqui eu mostro para vocês algumas escalas visuais numéricas ou através de emojis que podem indicar, sinalizar de forma mais objetiva a intensidade da dor que o paciente tem. Então, por exemplo, muitas vezes essa escala visual, ela pode ser traduzida para a terapêutica que nós vamos aplicar. Então, por exemplo, no Albert Einstein, eles utilizam essa escala aqui, numérica, de intensidade da dor, lembrando que o 0 é sem dor e o 10 a pior dor possível que o paciente possa ter. Então, ele marca ou aponta nessa escala que vai de 0 a 10, a intensidade da dor que ele está sentindo no momento. E com isso eles conseguem fazer prescrição de analgésicos, então vejam opioides ou não,
opioides fracos, né, que são medicações de, de analgesia central, onde eles podem estar traduzindo que tipo de prescrição vai ser realizada. Né? Então, existem essas escalas para que se faça essa avaliação da intensidade de dor. Em odontologia, isso não é tão aplicado, né? As odontalgias, por exemplo, né, que é a dor de dente, a gente não consegue fazer a aferição dessa intensidade da dor. A gente sabe que é uma dor intensa, muito intensa, onde o paciente às vezes nem consegue fazer a avaliação por conta da perturbação álgica que ele sente, né? Então, em odontologia não é tão aplicado, né? Mas na internação, em outras situações clínicas, os médicos, os dentistas, né, os profissionais de saúde utilizam essas escalas para determinar a intensidade da dor do indivíduo e aí aplicar a terapêutica necessária. Então a gente sabe que esses analgésicos irão atuar nessa sinalização da cascata dolorosa, onde muitas vezes eu tenho um trauma local, esse trauma local muitas vezes ele vai propiciar aquela cascata, a alteração daquela cascata de inflamação, produzindo substâncias importantes que irão mediar a resposta dolorosa. Então, muitas vezes, um trauma local vai culminar no aparecimento de substâncias que vão fazer com que esse sinal nocivo gere um potencial elétrico e muitas vezes esse potencial elétrico ele é levado para o sistema nervoso central, traduzindo o aspecto doloroso. Esses analgésicos, eles podem agir muitas vezes como um estímulo fisiológico de proteção ou patológico. Lembrando que esse estímulo fisiológico e patológico, ele vai ser mediado pelaquela cascata de sinalização da inflamação. Porque a gente sabe que os produtos oriundos dessa alteração, seja ela fisiológica ou não, ou patológica ou não, vão culminar na mediação da produção dessas substâncias, desses mediadores químicos. Então, pode ser proteases, prostaglandinas ou outros mediadores inflamatórios que irão produzir dor. Nós sabemos que a dor, ela participa sim daquela cascata de sinalização da inflamação, por conta da formação desses constituintes dessa cascata. Então, a gente sabe que a ponta do iceberg do processo doloroso está, sim, atrelado à sintomatologia dolorosa, seja um processo fisiológico de defesa do organismo ou propriamente patológico. Então, mais uma vez aqui mostrando para vocês que a dor ela vai ser, de fato, mediada pela despolarização neural. Então, vejam que vai ter uma perturbação no sinal elétrico, fazendo com que essa dor seja entendida ou interpretada no sistema nervoso central, seja no encéfalo ou na medula espinal. E a liberação desses mediadores químicos, eles vão propiciar o estímulo da atividade que contém lá a fibra nervosa, causando despolarização até o aparecimento da queixa de dor. Né? Sabemos que os analgésicos eles podem interferir em várias vias dessas aqui. Por exemplo, os analgésicos de ação central estão agindo mais na despolarização neural, ou seja, na condução evidente desse sinal elétrico produzindo dor, ou muitas vezes os analgésicos irão agir na produção das citocinas liberadas durante o processo inflamatório. Então, a gente tem essa condução do sinal mediado por essa forma específica. Na despolarização neural, que muitas vezes está envolvido quando os pacientes não têm queixa de trauma local,
porque a gente não vai ter uma inflamação específica ali. Então, por exemplo, numa cirurgia que o paciente faz, muitas vezes não vai ocorrer por conta da despolarização neural como consequência inicial, mas sim da liberação de mediadores químicos, por conta do trauma ali local. Mas, por exemplo, nas enxaquecas, nas cefaleias, por exemplo, o que vai acontecer ali é uma despolarização neural que muitas vezes a gente não sabe o que levou o paciente a ter. Pode ser, por exemplo, um aumento da ansiedade, preocupação, ser uma alteração, uma perturbação fisiológica do próprio indivíduo que vai causar aquela alteração na despolarização neural, fazendo com que a dor seja evidente. Ou então, quando a gente tem aquela dor que a gente chama neuropática, né? Que o paciente tem a apresentação da dor, que muitas vezes a causa para que ela aconteça seja difícil de perceber. Ela acontece. Muitas vezes essas dores neuropáticas estão muito vinculadas a situações emocionais que o indivíduo possa ter. Então, com isso, a gente pode classificar esses analgésicos em periféricos. Esses analgésicos periféricos, eles podem ser puros. Então, a gente tem, por exemplo, o metamizol e a dipirona, sendo o mais conhecido a dipirona. Os analgésicos antipiréticos, que são aqueles voltados mais para a atividade de baixar a temperatura, por isso que a gente fala que é antipirético, porque eles são antitérmicos. Então, a gente tem, por exemplo, o AS, que também tem uma atividade anti-inflamatória específica, a gente vai falar mais à frente, e o paracetamol sendo o mais conhecido. E os analgésicos anti-inflamatórios, como o AS ou o acetil salicilato de lisina, em doses elevadas, ou ibuprofeno, ou a clonexina e o naproxeno. Desses aqui, periféricos, bastante utilizados na clínica odontológica, a gente tem que lembrar de 3 especificamente aqui, que é a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno. São os mais utilizados nos casos de dor relacionada à odontologia. Então, são os 3 carros-chefes que a gente tem que sempre lembrar: dipirona, paracetamol e ibuprofeno. Já os centrais, que são menos utilizados, a gente utiliza em odontologia, principalmente nos cenários de maior intensidade dolorosa, principalmente quando os pacientes fazem implante, quando fazem cirurgia de siso. Então, dependendo na anamnese da queixa do paciente, é um paciente que sente dor, que tem um limiar de dor muito baixa, aí a gente utiliza esses de analgésicos centrais. Aí, pacientes, por exemplo, oncológicos também. Então, para isso, a gente tem os centrais, que podem ser naturais, a gente lembra da morfina e da codeína, que são os mais utilizados na odontologia, principalmente a codeína. E também os sintéticos, que é a metadona, a petidina, a buprenorfina e o tramadol, que é muito usado o tramadol como sintético na odontologia. Então, para a gente ter uma lembrança clara dos principais analgésicos centrais utilizadas em odontologia, a gente tem que lembrar sempre da morfina, da codeína e do tramadol. Lembrando que a codeína, vocês vão, principalmente em cirurgia, nas cirurgias de siso, principalmente, a codeína é muito utilizada. Tem uma resposta analgésica excelente para os pacientes. Tá? Então, em intensidade de analgesia, a gente diz que os analgésicos de ação central, eles apresentam, por agirem na fenda sináptica, localmente lá na membrana de polarização nervosa, eles têm uma atividade analgésica maior, mais potente. Então, a gente lembra sempre deles. Então, a morfina, a codeína e o tramadol são os mais utilizados. Lembrando que a codeína é prescrito com mais frequência em odontologia. Então, analgésicos periféricos e centrais, então eu trago para vocês aqui. Professor, Oi, pode falar. no caso, esses analgésicos centrais na odontologia ou em qualquer caso, por exemplo, Na seria odonto. usado.
Tá, na odonto. Na odonto, Seria usado. o mais utilizado é a codeína, quando Aí, nesse comparado caso, com morfina e seria tramadol. em urgência? Não, por exemplo, numa extração de siso complexa, removi osso, um siso incluso. Para o paciente ter um conforto melhor, porque eles reclamam depois, por exemplo, de passar anestesia, sentem muita dor. Aí a gente precisa de um analgésico potente para que o paciente curse com conforto durante a recuperação. Aí a gente geralmente usa os analgésicos de ação central. Quem vai mensurar essa analgesia pós-operatória é quem faz a cirurgia. Então, vocês, né, o dentista, ele que vai, poxa, essa cirurgia demorou, eu removi osso, teve um trauma muito evidente aqui para extrair esse siso. Foi um procedimento que durou 1 hora. Então, a gente sabe que esse paciente vai cursar com uma ação dolorosa muito grande. E na anamnese, ele já relatou para mim que ele tem um limiar de dor baixo. Ele sente dor por pouca coisa. Então, eu sei que esse paciente eu vou ter que ter um manejo do controle de analgesia maior. Então, para esse paciente, eu vou usar um analgésico de ação central. Então, eu uso mais a codeína para esses casos. Uma medicação chamada Tilex, que a gente vai falar mais a pouco. Isso em odontologia. Aí você, professor, e um paciente hospitalizado, tem um câncer de boca, sente muita dor. Nos pacientes, por exemplo, que eu preciso de uma analgesia maior e por longo tempo, porque o paciente oncológico ele vai padecer mais com aquele problema. Aí eu prefiro usar outras medicações, não a codeína. A codeína, digamos que é para um tempo mais curto de ação analgésica. Então, um paciente com câncer de boca, por exemplo, que cursa com dor, eu já prefiro prescrever para ele a morfina e o tramadol. São mais utilizados. Outro caso, outro exemplo, o paciente vai fazer cirurgia ortognática, vai fazer uma osteotomia de mandíbula, vai fazer, por exemplo, uma fratura leforum para avançar a maxila. Então veja que eu vou mexer muito com o comportamento ósseo do paciente. Esse paciente vai cursar com dor. Ele fez uma anestesia geral para fazer essa ortognática. Então, esse paciente vai ficar mais ou menos de 3 a 5 dias com dor. Aí eu prefiro usar analgésicos mais potentes, que tem um período maior de curso. Então, eu prefiro, para esses casos, usar a morfina e o tramadol, porque eles têm uma ação mais longa, né, digamos, né? Agora, em cirurgias de siso ou outros sinais álgicos que a gente possa ter na odontologia, a gente prefere usar a codeína, que é o Tilex, que é mais simples, tem menos efeitos colaterais, quando comparados com outras medicações, como morfina e tramadol. Então, depende muito do tipo, né, do perfil, do tipo de intervenção ou de queixa que o paciente venha a ter, para a gente estar utilizando. Mas em odontologia, de um modo geral, a gente utiliza mais a morfina, a codeína e o tramadol. Lembrando que na medicina eles usam mais a morfina. Nos pacientes terminais, nos oncológicos terminais, usam mais a morfina, né? Porque a morfina muitas vezes a gente tem que ter o paciente hospitalizado para fazer o uso dela, né? Porque muitas vezes é injetável. Já a codeína não, existem medicamentos e o tramadol também que a gente consegue fazer por via oral, tá? Então depende muito disso, do perfil do paciente, da história médica e do tipo de condição que ele venha a ter. Mas lembrando para vocês que em odontologia a gente pode usar esses três principais analgésicos centrais, morfina, codeína e tramadol. No dia a dia da odontologia, no consultório clínico, o mais usado é a codeína. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Obrigada. Professor, Oi. a Stephanie fez uma pergunta no Você pode, chat. deixa eu ver aqui, é porque eu tenho Posso ler? Pode ler, então lê para mim, por favor. Professor, é possível que um paciente tenha reação alérgica a certa dosagem de um analgésico? Por exemplo, 500 miligramas de paracetamol. O paciente não tem reação alérgica, mas com 750 miligramas ele reage. Isso é possível de ocorrer? Sim, é dose dependente. O paciente pode tomar, por exemplo, 1 grama de dipirona. E se for tomar gota,
umas 10, 30 gotas de dipirona, 50 miligramas por grama, ele pode apresentar a reação, né, de hipersensibilidade. Ela está muito ligada ao limiar da dose que o paciente vem a ter e é cumulativo. Por exemplo, tem gente que come camarão, come, e um belo dia tem a reação de hipersensibilidade. Então é muito da resposta daquele momento que o indivíduo tem, é muito cumulativa. Então isso pode acontecer sim. Ela é dose dependente sim, e muitas vezes ela é vinculada ao acúmulo. Muitas vezes o corpo já indica para a pessoa, dá alguns sinais, até ter a resposta de hipersensibilidade. Então, com certeza, está muito relacionada sim a essas respostas. Por isso que durante a anamnese, a gente faz perguntas para ele. Tem alergia? Aí ele fala que não. Aí você pergunta, quando você toma, por exemplo, algum medicamento para dor, você sente placas no corpo, tem falta de ar? A gente começa a perguntar algumas coisas que ele vai falar, quando eu tomei tal remédio, eu senti, doutor, é isso aí. Aí a gente consegue dar uma indicada, né, se aquele medicamento é contraindicado ou não. Tá? Então, ela é bem especificamente dose dependente. Então, tem pacientes, por exemplo, que tomam ao longo da vida dipirona. Às vezes, tomando gotas, ele tem a reação de hipersensibilidade. Tá? Então, depende bastante, assim. Por isso que uma anamnese direcionada e fazendo, às vezes, perguntas chaves, por mais que ele negue que tem alergia, é importante. Tem placas no corpo? Quando toma medicação, coça, fica com a garganta coçando, tem sensação de fechamento, falta de ar. Sempre bom fazer essas perguntas, porque às vezes eles não sabem nem o nome farmacológico da droga, mas eles usam aquela droga como nome comercial. Aí a gente muitas vezes consegue entender que ele tem esse tipo de alteração. Mas com certeza ela é dose dependente, tá, Stephanie? E o processo dessa hiperalgesia, a gente sabe que muitas vezes, por conta da produção dessas citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, o que é que vai acontecer? A gente sabe que o importante íon cálcio, ele tem um maior aumento do seu influxo para o interior da célula, principalmente para os receptores nociceptivos, fazendo com que o AMP cíclico aumente e com isso o impulso nervoso seja conduzida e sensibilizado pelo sistema nervoso central. Então, o principal processo de hiperalgesia, muitas vezes durante o processo inflamatório, é vinculado pelo influxo maior de cálcio na célula, aumentando esse AMP cíclico, que vai fazer com que aquele impulso nervoso vá mais rapidamente, com mais vigor, para o sistema nervoso central. Então, por exemplo, numa lesão tecidual, vou instalar um implante no paciente. A gente sabe que essa lesão tecidual vai favorecer a degradação da membrana fosfolipídica, que contém a principal constituinte, que é a fosfolipase A2, que vai agir no ciclo do ácido araquidônico e, com isso, ativar aquela cascata de sinalização inflamatória com diversas enzimas e fazendo a produção de constituintes de citocinas importantes, como as prostaglandinas e os leucotrienos, favorecendo o aumento da dor. Então, por isso que eu falei para vocês que, dependendo da intensidade do trauma, essa dor ela pode ser exacerbada. Então, durante o procedimento cirúrgico, eu tenho que entender isso. Por exemplo, o paciente chegou com dor de dente. Eu fiz uma pulpectomia, eu removi a polpa dentária. Então, eu tive dificuldade de acessar os canais radiculares para remover aquela polpa. Tive muita dificuldade em limar o canal para alargar ele para fazer o canal, né, a endodontia do paciente. Então, eu demorei. Então, aquele paciente, com certeza, vai ter um processo de hiperalgesia aumentado, porque
praticamente demorei tanto, tive dificuldade no ato operatório, que com certeza a lesão tecidual foi maior, exacerbando essa cascata de sinalização. Então, essa hiperalgesia ela vai ser aumentada por conta disso. Então, a gente sabe que para esse paciente eu tenho que prescrever um analgésico que tenha uma ação analgésica mais potente, né? Até porque, para indicação desses analgésicos, eu tenho que também lembrar da classificação da sintomatologia dolorosa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a dor chamada fisiológica, que é um sinal protetor, a inflamatória, mais praticamente vinculado quando tem um agente traumático ou quando tem uma doença crônica, a neuropática, que é mantida mesmo após a retirada do estímulo, essa que é extremamente difícil de tratar. A gente tem mais dificuldade, por mais que a gente use os analgésicos de ação central, os pacientes vão reclamar que eles não têm alívio daquela dor. Ou disfuncional, quando a função anormal do sistema nervoso, por exemplo, como algumas doenças, como a fibromialgia, a síndrome do intestino irritável, está ali presente, fazendo com que aquele AMP cíclico aumente, por conta da alteração específica na despolarização da membrana do nervo, favorecendo essa dor disfuncional. Então, categoricamente, a classificação da dor vai estar muito vinculada à sua prescrição. Lembrando que as dores neuropáticas e disfuncionais, elas têm um manejo mais difícil de tratamento, né? Então, são pacientes que muitas vezes já tomei tudo e nada funciona. Aí muitas vezes a gente tem que tratar com outra terapêutica. A gente lembra da acupuntura, da laser terapia, que podem também auxiliar. Então, muitas vezes os medicamentos não têm tanto sucesso, principalmente nesses pacientes que cursam com muito tempo tomando essas medicações. Então, o uso clínico dos analgésicos. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar dessas medicações aqui, ó. Da dipirona, que geralmente a gente vai ter uma dose usual de 500 miligramas a 1 grama. Aí a gente pode dar intervalo de dose de 4 a 6 horas. O paracetamol, que é o Tylenol, a gente pode estar fazendo de 500 a 700 miligramas, também de 6 em 6 horas. Veja que a posologia para os analgésicos, dependendo dessa classe de analgésicos, a gente está falando aqui principalmente dos periféricos, eles tendem a ter uma posologia, um intervalo de dose menor. Né? O outro que a gente tem é o ibuprofeno. Veja que nessa dose de 200 miligramas, a gente pode usar de 6 em 6 horas. Então, esse ibuprofeno nessa dose usual de 200 miligramas, a gente considera ele como analgésico. O paracetamol associado à codeína, aí a gente já tem os de ação central. Nesse caso aqui, o de 200 miligramas de paracetamol associado com 30 miligramas de codeína, a gente pode estar fazendo de 6 horas, de 6 em 6 horas. Lembrando que a codeína ela pode ser de 30 miligramas ou de 7,5 miligramas, que é o Tilex, que a gente utiliza bastante em cirurgia de siso incluso. E como carro-chefe para as dores mais potenciais, que eu tenho um curso maior de 5, 7 dias. Aí eu tenho aqui o Tramadol, que é o Tramal, de 50 miligramas, e a gente pode estar fazendo de 8 em 8 horas. Tá? Então, esses são os carros-chefes dos analgésicos que a gente tem em mão na clínica odontológica. Lembrando que na maioria das vezes, seja, por exemplo, nas cirurgias de exodontia simples, no feijão com arroz, uma biópsia simples, a gente tem que sempre lembrar de 2 analgésicos, que é a dipirona e o paracetamol. Lembrando que a dipirona ela é campeã, como sendo o principal analgésico periférico, que a maioria da população tem sim um bom efeito terapêutico, então ele é o mais utilizado. Lembrando que tanto essa dipirona como também outros analgésicos, eles vão reagir e agir basicamente no influxo de cálcio
para o interior da célula. Com isso, diminuindo o AMP cíclico e esse impulso nervoso, fazendo com que essa sinalização central do impulso nervoso que chega no sistema nervoso central diminua. Tá? Então, praticamente, os analgésicos de ação periférica agem naquela cascata de sinalização, na ponta dessa cascata, fazendo com que o influxo de cálcio diminua e, consequentemente, esse impulso nervoso não seja exacerbado para o sistema nervoso central. Então, por exemplo, com relação à dipirona, quais são as considerações gerais que eu tenho que saber da dipirona? Que é um analgésico eficaz e seguro para a odontologia. Ele pode ser administrado pela via intramuscular ou endovenosa, com cautela, em condições circulatórias estáveis, ou seja, o paciente tem que ter uma pressão arterial sistólica menor que 100. Tá? Então, isso seria o ponto de corte quando os pacientes têm que ter essa medicação vinculada à sua administração parenteral, né? Intramuscular ou endovenoso. Geralmente a gente evita os 3 primeiros meses nas últimas 6 semanas de gestação e mesmo fora desses períodos, somente administrar em gestantes em caso de extrema necessidade. Então veja que a dipirona para esse grupo específico na gestação não é bem-vindo. Então a gente pode lançar mão de outra medicação que a gente vai falar daqui a pouco, que é o paracetamol. É mais indicado na gestante, não a dipirona. E a dipirona também ela é contraindicada para pacientes portadores de doenças metabólicas, como a porfiria hepática ou a deficiência congênita de glicose 6-fosfato desidrogenase, ou em pacientes com história de anemia ou leucopenia. Por essa droga, né, a dipirona, agir na cascata de coagulação do sangue, né? Então a gente praticamente na metabolização do sangue por via hepática. Então a gente muitas vezes prefere outra medicação que não a dipirona. Já o paracetamol, que é um substituto muito bom para a dipirona, então muitas vezes quando os pacientes têm contraindicação específica da dipirona, a gente prefere o paracetamol. Então, é um analgésico extremamente seguro para gestantes e lactantes. Os lactantes são importantes porque muitas vezes eles cursam por não ter, né, um sistema de defesa tão elaborado, né? Tem uma queda de imunidade maior quando comparado com os outros indivíduos, eles cursam com uma sintomatologia de febre, né? De hipertermia. Então, o paracetamol ele é o principal agente antipirético. Então, por isso que está muito vinculado a esse grupo específico de pacientes que são os lactentes. Pode causar danos ao fígado em doses muito altas, então 3,5 miligramas. Então, a gente sabe que a dose diária não ultrapassa isso, então por isso que ele é bem seguro. Evitar o uso concomitante com álcool etílico, né, por ele ter sua ação diminuída. Então, os pacientes, por exemplo, alcoólatras, muitas vezes o paracetamol ele não tem uma ação potencial porque ele compete com o álcool. Então, evitar o uso concomitante com o estolato de eritromicina, que é um antibiótico do grupo dos macrolídeos. Então, a eritromicina, no passado, era bastante utilizado em odontologia. Hoje, praticamente, a gente não utiliza essa droga. Então, quando indicada, não fazer associação com paracetamol, né, por conta da ação competidora desse antibiótico específico. E ele é contraindicado para as pacientes que fazem uso contínuo de varfarina. A varfarina é um potente anticoagulante. Então, muitas vezes a gente não utiliza o paracetamol porque o paracetamol também vai competir com a varfarina, fazendo com que sua ação coagulante seja diminuída. E os pacientes que usam geralmente a varfarina, eles têm problema de coagulação muito sério. Então, muitas vezes eles precisam ter a ação anticoagulante muito específica, para não provocar, por exemplo, tromboses. Então, o paracetamol ele favorece competindo com a varfarina sódica. Então, vejam que dependendo da classe dos pacientes, a gente tem que sempre lembrar dessas considerações com o uso. Então, em linhas gerais, são os mais usados.
a dipirona e o paracetamol. Lembrando sempre dessas contraindicações, dessas considerações gerais para cada um. O outro ibuprofeno de 200 miligramas, a gente vai voltar a falar no ibuprofeno, porque ele também, dependendo da dose, a gente lembra o de 400 e o de 600 miligramas, que é usado mais como ação anti-inflamatória. Então, esse ibuprofeno, na dose de 200 miligramas, é contraindicado para pacientes com história de gastrite, ou úlcera péptica, ou hipertensão arterial, ou doença renal. Porque o ibuprofeno ele tem metabolização no rim. Então, pacientes, por exemplo, renais crônicos, a gente não indica o ibuprofeno. Nem tanto para função analgésica, muito menos para anti-inflamatória. Evitar em pacientes com história de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico pelo risco potencial de alergia cruzada que os pacientes possam ter. Então, no uso de 200 e 400 miligramas, a gente pode considerar o ibuprofeno como sendo ação analgésica e antipirética. Lembrando que quando ele vai para a concentração de 600 miligramas, aí eu já penso na atividade anti-inflamatória que o ibuprofeno vai ter. A gente vai lembrar isso na aula de analgésicos. E considerações sobre o uso, por exemplo, ou da codeína ou do tramadol, que são analgésicos de ação central. Nós sabemos que seu início de ação ocorre em geral 1 hora após a administração, uma dose por hora de 50 miligramas. Não é indicado em pacientes menores de 16 anos. Os efeitos adversos como náusea, constipação, vômito, alterações de humor, sonolência e depressão respiratória. Então vejam que quando a gente tem a ação mais central, a gente vai ter efeitos adversos maiores. Então por isso que a gente faz restrições e tem que saber o perfil do paciente para a aplicação desses analgésicos de ação central. Cautela em pacientes idosos, debilitados, com insuficiência hepática ou renal, hipertrofia prostática e portadores de depressão respiratória por conta desses efeitos adversos que eles nos traz, né? Então, o principal medicamento de uso comercial utilizado de ação central a gente tem lembrado o Tilex de 7,5 de 30 miligramas e o Tramal. Lembrando que a prescrição para esses medicamentos aqui é feita em receita branca, porque a receita ela é retida. Já a dipirona e o paracetamol e o ibuprofeno, eu faço a prescrição em receita simples. Tá? Então, dipirona, paracetamol e ibuprofeno, receita simples. O Tramal e a codeína, que é o Tilex, tanto de 7,5 quanto de 30 miligramas, a gente utiliza em medicação, em receituário branco, onde a receita vai ser retida. Nós temos também outras medicações que a gente utiliza muito. Então, a gente tem, por exemplo, a fluoxetina. Veja que eu não falei lá no início da aula, porque ele tem uma prescrição muito restrita. A gente utiliza basicamente em alguns grupos de pacientes que já usaram outras medicações e não tiveram tanto efeito. Então, a gente tem, por exemplo, a fluoxetina, chamado também de catadolon. Ele contém como princípio ativo o maleato de fluoxetina, que é um analgésico que atua em nível central, apesar de não possuir as características dos opiáceos, que é, por exemplo, dar aquela sonolência, aquela prostração no indivíduo, né, nos indivíduos. Então, os pacientes, por exemplo, que têm contraindicações ou de codeína ou de tramadol, a gente pode lançar mão como segunda opção a fluoxetina, que é o catadolon, de 100 miligramas. Então, muito usado também quando os pacientes têm contraindicação em fazer uso do tramadol e da codeína, nas cirurgias, por exemplo, prolongadas de siso, ou também de cirurgia ortognática ou de implantes. E em doses pediátricas, a gente tem que sempre lembrar de uma regra prática que a gente utiliza. Então, muitas vezes essas medicações elas vão ser administradas em solução. Então, a gente tem que lembrar de dipirona em gotas,
de 500 miligramas por ml. Aí a gente geralmente faz um cálculo de 1 gota por quilo de peso. O paracetamol, solução oral em gotas, 200 miligramas por ml, também é dado por 1 gota por peso. Então, o paciente tem 10 anos, tem 10 quilos, vai tomar 10 gotas. E o ibuprofeno também a gente utiliza de 50 miligramas por ml, em solução oral, também utilizando 1 gota por peso. Lembrando que a codeína e o tramadol não são recomendados para uso em crianças. Ok, gente?